Fala fisioterapeuta, fala profissional de educação física. Estamos aqui com um assunto ótimo para vocês. O que a gente vai discutir? Como monitorar suas cargas de treino, beleza? Então, qual a importância de você tentar mensurar isso? A gente pode falar em dois pontos, um sobre lesão e outro para você ter uma melhor performance nos seus treinos. Basicamente isso. Então, quanto mais você conseguir mensurar e monitorar suas cargas de treino, você vai ficar mais longe de se lesionar. E, consequentemente, você vai ter mais resultado durante o seu treino, seja você atleta ou não, beleza? Então, como a gente poderia mensurar essas cargas? Por que é importante monitorar? Saber se você está numa periodização correta de acordo com o seu perfil, tá? Então, eu coloquei aqui carga interna e carga externa de treino, PSE e ACWR. Que ACWR eu vou já explicar agora. Então, a gente precisa entender antes o que é carga interna e carga externa. Para a gente entender essa monitorização de carga, a gente tem que saber o que é carga interna e carga externa. Porque a gente vai ver a diferença, ou seja, a razão entre a carga interna e externa, para então definir essa carga de treino semanal, tá? Carga de treino interna é aquele treinamento na unidade de treino, ou seja, você vai na academia, faz a sua sessão de treino, você vai para o futebol, teve uma sessão de treino lá, teve no vôlei, no esporte que você pratica. É aquele dia que você treinou, a unidade de treino, beleza? E a carga externa é toda aquela carga que você acumulou durante as semanas. Ou seja, soma vários dias que você treinou durante a semana, 4, 5, 6 dias. Essa somatória toda é sua carga externa de treino. O que seria PSE? A PSE, que é o que a gente vai estar monitorando, juntamente com essas cargas de treino, é a sua percepção subjetiva de esforço. O que é isso? É após o seu treino ou a sua atividade, você dá uma nota subjetiva de como foi esse treino, se ele foi muito pesado ou se ele foi muito leve. Numa escala de 0 a 10, você vai pontuar entre 0 ou 1 até 10. 10 seria a nota máxima, aquele treino muito exaustivo, e 1, 2, aquele treino que basicamente você não sentiu nada. Tranquilo? Um certo exemplo, você foi na academia, fez seu treino lá 60 minutos. Aí você avaliou, eu dou uma nota 7 para a intensidade que foi esse treino. Então a sua PSE do dia é 7. Beleza? Entendido o que é PSE e carga de treino, vamos entender o que é ACWR, que é um termo em inglês, que é justamente a razão entre carga interna e carga externa, tá? Tudo isso medidos em unidades arbitrárias, beleza? Que é justamente o cálculo que a gente vai fazer aqui e eu vou ensinar para vocês. Para monitorar essa carga de treino, para definir uma melhor periodização para o seu aluno, para o seu atleta, ou até você mesmo que tem um bom entendimento de treino e tem dúvidas em alguns momentos quando você está em fadiga, quando não está rendendo nos treinos. Isso é uma opção muito viável para você monitorar suas cargas. Quem está seguindo, nos acompanhando aí no canal, viu que a gente fez um tema só sobre recovery. A importância de fazer recovery, como se faz, a frequência. Então é muito importante. A partir desse monitoramento da carga, você vai fazer recovery. Às vezes vai ser necessário inserir um recovery, ou seja, aquela recuperação muscular periódica. Beleza? Então vamos lá, galera. Aqui eu tenho a medida base do que seria essa ACWR, essa razão, a média de carga de treino que é viável, beleza? Aqui temos carga de treino aguda, carga de treino crônica,
beleza? O que seria aqui carga de treino aguda? O que você fez durante 5, 7 dias, o que você fez durante a semana ali. Então vai ser toda essa unidade arbitrária que a gente vai medir. Carga de treino crônica é a partir de 4 semanas. Então, com um mês, basicamente ali, 4 semanas de treino, você tem a carga crônica de treino. Então, o intuito aqui é o quê? Você pegar a carga de treino aguda, pegar a carga de treino crônica e fazer a razão para saber se você está no nível ideal de estímulo de treino. Se você não está se sobrecarregando, se você não está tendo treino demais ou está treinando em excesso. Ou seja, se você treinar em excesso é ruim e se treinar pouco é ruim. Ambos vão te levar à lesão e ambos não vão deixar com que você mantenha ou ganhe performance. Beleza? Então o que eu quero? Como a gente vai calcular a carga de treino? O cálculo é muito simples. A gente vai pegar a sua PSE e vai multiplicar pela minutagem do seu treino. Vamos supor que você treinou 45 minutos, 50, 60. Todo dia você vai anotar. Terminou o treino, uma nota vezes a minutagem que você treinou. Exemplo, fiz um treino na academia, seja superior ou inferior, você vai dar uma nota. A intensidade foi basicamente 7. Beleza. Então a sua PSE é igual a 7. Esse 7 é numa escala de 0 a 10. Então, 7/10 é o seu ponto, ou seja, sua nota é 7. O tempo que você treinou, 60 minutos. Então, como vai ser o cálculo? O seu 7 vezes 60. Esse vai dar um dia de treino, ou seja, aquela carga, a primeira carga interna lá que você vai anotar, beleza? Então aqui na segunda-feira, basicamente eu fui na academia, treinei 60 minutos e a minha PSE foi uma nota 7, beleza? Então vamos fazer o cálculo simples, né? 7 vezes 60 dá 420, tá? Então 420 foi minha unidade de treino aqui desse dia, da segunda-feira, em unidades arbitrárias. Aí o que eu vou fazer, Paulo? Todo dia que você treinar, não treinei na terça, não tem problema. Anota o da quarta, o da quinta, o da sexta. Se eu treinei 3 dias, você vai fazer a anotação desses 3 dias dessa semana. Beleza? Então vamos supor, para fazer um exemplo lógico para vocês entenderem, que toda essa semana aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5 dias, vamos fazer o cálculo, você tem uma nota 7 e treinou 60 minutos. Vou colocar aqui para vocês entenderem bem, tá? Só repete aqui, treinou 5 dias. Então a tua semana 1 aqui vai dar 2.100 watts, beleza? Você fez a sua primeira semana de carga de treino, anotando todos os dias essa conta, esse cálculo aqui, beleza? Então o que você vai manter? Vai toda semana fazer o mesmo cálculo, tá? Supondo que você não deve evoluir mais que 10% da sua carga de treino, então a gente vai colocar como progressão semanal não mais que 10%. Então já vou calcular aqui 10% da primeira carga de treino, tá? Então na semana 2 eu vou fazer aqui 10% em cima de 2.100, que seria 210 no caso. Então a semana 2, o que eu faria? Então 2.000 mais 2.100 mais 210, 2.000, beleza. Semana 2, mais 10%,
2.541. Aí fiz mais 10% em cima dessa carga semanal, eu vou anotando aqui. 2.795 vezes 10%, tá? Daria 279 mais, então aqui daria 3.074. Agora vamos lá entender o cálculo final, tá? Então, como eu faria a razão entre carga aguda e crônica, né? Geralmente carga crônica são 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Então eu preciso de uma semana a mais para fazer essa razão. Então eu vou pegar minha semana 5 e dividir pela minha semana 4. Aí eu vou ter minha razão entre cargas crônicas e cargas agudas. Aí eu vou entender, saber uma média, tá? Se eu estou em sobrecarga ou não, tá? Então antes da gente fazer esse cálculo, eu coloquei aqui a metragem básica, tá? Vou já explicar. Segundo os estudos científicos, o atleta ele não pode passar de 1,3, tá? Na tabela aqui da ACWR. Se ele passar desse 1,3, provavelmente ele está em sobrecarga. Então ele está no limiar dele de treino. Se você trabalha muito no limiar, você trabalha muito perto de chegar numa lesão, tá? Então esse aqui tem que estar nesse cálculo aqui, essa base de cálculo, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar semana 5, dividir pela semana 4, ter 1,1. Então peguei esses dois valores aqui, ó. Semana 4 e 5 deu 1,1. Então minha ACWR, que é a minha razão entre carga crônica e aguda, deu 1,1. Ela está encaixando mais ou menos aonde? Então eu estou no meu limite, ok, tá ideal, tá entre 0,8 e 1,3. Então tá aqui basicamente uns 5%, ótimo. Então quando você está muito abaixo disso ou muito acima, provavelmente você não vai render no treino, beleza? Então esse cálculo parece ser bem simples e é só você ter sua PSE e o tempo de treino e fazer esse cálculo semanal. Desse jeito você não vai entrar em sobrecarga, tá? Então a ideia justamente é essa. Se você fizer alguma outra atividade, você também vai colocar nesta somatória. Fiz uma atividade aeróbica de 25 minutos. Então você vai, sua PSE e o tempo de treino e acrescenta nesse dia. Então se você foi na academia, deu 420, mais um aeróbico de X tempo, você coloca e anota aqui, só vai acrescentando e vai fazendo esse cálculo. Beleza? Se ficar alguma dúvida, manda mensagem pra gente, que com certeza vamos esclarecer qualquer dúvida relacionada a esse tema. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Como a gente falou sobre carga de treino, vamos falar sobre capacidade de demanda e supercompensação. Tranquilo? Por que eu quero falar sobre isso? Porque é justamente aqui entender esse gráfico para você entender sobre estímulos e recuperação. Então você recebe um estímulo, tem um tempo de recuperar para cada vez mais você melhorar sua capacidade em relação à demanda do treino. Então como isso funciona? Você tem a sua capacidade funcional e essa demanda é o estímulo que você vai receber, tá? Então está muito relacionado. Eu coloquei aqui a supercompensação. O que é a supercompensação? É você ter um treino e conforme o passar do tempo você evoluir, se adaptar, ou seja, ter adaptações positivas para você chegar ao fitness. Ou seja, ter aptidão, ter condicionamento. Tá? Então você recebe o estímulo, adapta, então você vai conseguir receber um estímulo maior do que você teve para você evoluir no seu treino. Então esse é o princípio da supercompensação.
O que acontece muito é quando o indivíduo ele exagera muito na demanda, ou seja, a sua capacidade funcional está abaixo da sua demanda. Então é aí onde mora o perigo, tá? Então a gente precisa saber calcular um pouco esse questão de sobrecarga de treino, ver o tanto de estímulo que você está tendo para não correr o risco de ter adaptações negativas. O que seria adaptação negativa? É simplesmente você ter excesso de treino, excesso de carga, esforço muito repetitivo, ou a somatória disso tudo, não ter uma qualidade de sono, tá? Isso vai gerar adaptações negativas e, consequentemente, você não vai evoluir como deveria. Tranquilo? Então, como funcionaria o princípio da supercompensação? Você recebe um estímulo, vai adaptar, ter essa recuperação desse estímulo, e essa recuperação ela requer tempo, em horas, basicamente 2, 3 dias, tá? Dependendo do estímulo. Depois você vai ter outros estímulos para justamente melhorar a sua capacidade de tolerar maiores cargas, ou seja, você vai melhorar a sua capacidade de suportar uma demanda cada vez maior. Então você recebe o estímulo, adapta, descansa no tempo adequado para depois receber novos estímulos. Quando isso não acontece, então você vai ter uma adaptação negativa. Então você recebe o estímulo aqui, você precisa de um tempo para entrar em homeostase, que é o equilíbrio natural do seu corpo, mas um tempo para se adaptar até receber novos estímulos. O que acontece? Quando você não tem uma boa recuperação, um tempo de recuperação adequado, você fica cortando a sua evolução. E é aí onde começa a sobrecarga de um modo geral, a você entrar no estado de fadiga crônica e, consequentemente, perder seu rendimento. Então, chegando nesse ponto aqui, se você não tem uma recuperação adequada, você vai declinar na curva dessa evolução. Ao invés de melhorar sua demanda, você vai perder rendimento. Então, quanto menos tempo de recuperação, menos rendimento você vai ter. Se tiver um bom tempo de recuperação, e claro, isso envolve alimentação, sono e hidratação, você vai ter adaptações positivas. Ou seja, quando você não segue esse padrão de tempo, você vai perder rendimento. Quando você segue no tempo ideal, respeitando esse intervalo até receber novos estímulos, você vai ter um aumento da sua capacidade. Ou seja, o gráfico azul para cima é o aumento da capacidade e o gráfico abaixo é essa perda de capacidade. Beleza? Então aqui é o tempo de recuperação e aqui é sua capacidade e bem-estar. Então quanto mais isso está equilibrado, estímulo e recuperação, então você vai estar mais condicionado. Tudo bem até aí? Então o que eu queria passar em relação a esse gráfico, a esse estímulo é justamente isso. E relevar a importância de monitorar as cargas de treino e principalmente o tempo ideal de descanso nesses estímulos, tá? Quando isso está muito sincronizado, você com certeza vai caminhar para adaptações positivas. E já pegando o gancho, falar sobre os fatores de risco, só para você ter uma noção do que a gente acabou de falar, é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Eu falei aqui para vocês somente um fator, que é o quê? Carga de treinamento. A gente falou sobre carga de treinamento. É um fator de risco. Geralmente, a gente avalia 6 fatores de risco, que são alterações biomecânicas, a própria carga de treino, monitorar esse controle de estímulos, que foi o que a gente acabou de falar, prontidão psicológica, que atrapalha muito o desenvolver das atividades, a sua evolução na performance, a qualidade de sono, a sua alimentação e hidratação.
tá? Falando em qualidade de sono, quanto mais sono você perde, mais hormônios catabolizantes você vai receber no seu corpo. Vai estar estimulando esses hormônios e, consequentemente, aquela energia, aquela recuperação que você deveria ter pós-exercício, ela não vai acontecer. Porque o funcionamento, o anabolismo do seu corpo, ele não está gerindo de forma saudável, legal, coerente. Então, se você tem pouco sono, consequentemente você vai catabolizar e, consequentemente, você vai perder muita evolução muscular. Você vai deixar de ganhar força, hipertrofia, potência e etc. E a hidratação e alimentação está muito ligada a essa atividade e essa qualidade de sono, tá? Então, isso aqui foi só um fator que a gente trouxe para avaliar, para fazer com que você pense um pouco fora da caixa e sair daquele plano minimalista, aquele plano, né, que todo mundo faz isso, eu estou no rumo certo. E não é por aí. Você tem que buscar o conhecimento e tentar se destacar no mercado, que hoje nós estamos sendo muito exigidos, principalmente você, profissional de educação física. Beleza? Então esse foi o assunto de hoje, monitoramento de carga de treino, e até a próxima aula. Valeu, galera! E antes de tudo, quero convidar você para seguir o nosso canal no YouTube, Paulo Rocha RF360. Beleza? Até a próxima!